A civilização europeia é singular, porque é a única que se impôs ao resto do mundo. Fez isso mediante conquista e colonização, pelo poder econômico, por meio da força de suas ideias e porque dispunha de coisas que todos os outros queriam. Atualmente, todos os países se valem das descobertas científicas e da tecnologia provenientes do velho continente, e a ciência foi uma invenção europeia. Em seu início, a civilização europeia era constituída de 3 elementos. 1. A cultura da Grécia e da Roma antigas. 2. O cristianismo, uma ramificação peculiar da religião dos judeus, o judaísmo. 3. A cultura dos guerreiros germânicos que invadiram o Império Romano. A civilização europeia era uma mistura. A importância desse fato ficará clara à medida que avançarmos. Quando buscamos as origens de nossa filosofia, arte, literatura, matemática, ciência e medicina, bem como de nossas ideias sobre política, descobrimos que em todos esses empreendimentos intelectuais somos levados de volta à Grécia Antiga. Veja um mapa das antigas cidades e colônias gregas, 550 a.C. A civilização grega prosperou com o comércio e as colônias agrícolas em torno dos mares Mediterrâneo e Negro, no PDF que acompanha este audiolivro. Em seus dias de glória, a Grécia não era um estado único, mas uma série de pequenos estados, cidades-estado, como hoje são chamadas. Na prática, eram cidades rodeadas por um terreno. Qualquer um podia entrar nelas a qualquer hora. Os gregos queriam pertencer a um estado como nós pertencemos a um clube. Era uma confraria. Foi nessas pequenas cidades-estado que surgiram as primeiras democracias. Não eram democracias representativas, não havia eleições para escolher os membros de um parlamento. Todos os cidadãos do sexo masculino se reuniam num lugar para discutir questões de interesse público e votar leis e políticas. Conforme essas cidades-estado gregas cresciam em população, enviavam emissários para estabelecer colônias em outras partes do Mediterrâneo. A leste, elas se estabeleceram no que é hoje a Turquia. Ao sul, na costa norte da África. E a oeste, na Espanha, no sul da França e no sul da Itália. E foi na Itália que os romanos, então um povo muito atrasado que habitava a pequena cidade de Roma, encontraram os gregos pela primeira vez e começaram a aprender com eles. Veja um mapa da extensão do Império Romano por volta do século II d.C. no PDF complementar. Com o tempo, os romanos construíram um império imenso que abrangia a Grécia e todas as colônias gregas. Ao norte, as fronteiras eram 2 grandes rios, o Reno e o Danúbio, embora às vezes eles tenham sido ultrapassados. A oeste era o Oceano Atlântico. A Inglaterra pertencia ao Império Romano, mas a Escócia e a Irlanda não. Ao sul, a fronteira era delimitada pelos desertos do norte da África. A leste era mais indefinida, porque lá havia impérios rivais. O Império Romano contornava o mar Mediterrâneo. Uma parte do território ficava no que hoje é a Europa, mas a outra não. Abrangia a Turquia, o Oriente Médio e o norte da África. Os romanos guerreavam melhor do que os gregos. Eram superiores na lei que usavam para comandar seu império. Eram melhores na engenharia, útil tanto na guerra quanto para comandar um império. Mas em todas as outras coisas, eles reconheciam a superioridade dos gregos e os copiavam com toda a humildade. Um membro da elite romana sabia falar tanto grego quanto latim, a língua dos romanos, e ou enviava o filho para estudar numa academia em Atenas, ou empregava os serviços de um escravo grego para ensinar o filho em casa. Assim, quando dizemos que o Império Romano era greco-romano, foi porque os romanos assim quiseram. A geometria é o modo mais rápido de demonstrar quão inteligentes eram os gregos. A geometria que se aprende na escola é grega. Muitos já devem ter esquecido, por isso vamos começar com o básico. A geometria parte de algumas definições primordiais e se desenvolve a partir delas. Tudo começa com o ponto,
que, segundo a definição grega, ocupa um lugar, mas não tem dimensão. É claro que tem dimensão, a largura da manchinha que marca um ponto na página. Mas a geometria é uma espécie de mundo de faz de conta, um mundo idealmente puro. Segundo, a linha tem comprimento, mas não tem largura. Terceiro, a linha reta é a linha mais curta possível unindo dois pontos. A partir dessas três definições, já se pode criar uma definição do círculo. Em primeiro lugar, é uma linha que forma uma figura fechada. Mas como se forma a ideia da circularidade? Pensando bem, é algo muito difícil. Pode-se definir um círculo dizendo que é um conjunto de pontos equidistantes de um ponto fixo. Veja uma imagem no PDF que acompanha este audiolivro. Além dos círculos, existem as linhas paralelas, que se estendem ao infinito sem jamais se tocarem. Triângulos com todas as suas variedades, quadrados e retângulos, e outras formas regulares. Essas figuras, formadas por linhas, são todas definidas, têm características nítidas e suas possibilidades, suscitadas pelas interseções e sobreposições, são exploradas. Tudo é provado a partir do que foi estabelecido antes. Por exemplo, com base nas propriedades das linhas paralelas, pode-se demonstrar que os ângulos internos de um triângulo somam sempre 180 graus. A geometria em ação. Linhas paralelas não se encontram. Podemos definir essa característica dizendo que uma linha reta que cruze as paralelas criará ângulos alternos iguais, ou seja, os dois ângulos formados no cruzamento com uma das paralelas são iguais aos formados no cruzamento com a outra. Se não fossem, as duas linhas estariam convergindo ou divergindo, não seriam paralelas. Veja os diagramas no PDF complementar. Usamos letras do alfabeto grego para identificar um ângulo, e no diagrama à esquerda, alfa marca os ângulos iguais. O uso de letras do alfabeto grego na geometria nos faz lembrar suas origens. No PDF complementar, usamos as três primeiras letras, alfa, beta e gama. A partir dessa definição, podemos determinar a soma dos ângulos dentro de um triângulo qualquer. Posicionamos o triângulo ABC à direita, entre duas linhas paralelas. O truque da geometria é saber como usar o que já se sabe para chegar ao que não se sabe. O ângulo alfa no ponto A é igual ao ângulo no ponto B, também marcado como alfa. Tudo isso com base no fato de que são ângulos alternos criados pela linha AB, lado do triângulo, com as paralelas. Da mesma forma, o ângulo gama em C é igual ao ângulo gama no ponto B. A linha paralela de cima agora é formada pela soma de três ângulos, alfa mais beta mais gama. Juntos, eles formam uma linha reta, e sabemos que uma linha reta representa um ângulo de 180 graus. Assim, alfa mais beta mais gama igual 180 graus. E, usando propriedades de linhas paralelas, estabelecemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo também é alfa mais beta mais gama. Portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Usamos linhas paralelas para provar uma propriedade dos triângulos. A geometria é um sistema simples, refinado, lógico, bastante satisfatório e bonito. Bonito? Os gregos o achavam bonito, e esse simples fato é fundamental para entender a mentalidade grega. Os gregos praticavam a geometria não apenas como um exercício, como nós fazemos na escola, nem só para usos práticos, em levantamentos topográficos ou navegação. Eles consideravam a geometria um guia para a natureza fundamental do universo. Quando olhamos ao nosso redor, somos impactados pela variedade do que estamos vendo. Diferentes formas, diferentes cores. Toda uma gama de coisas acontecendo ao mesmo tempo, de forma aleatória, caótica. Os gregos acreditavam que haveria uma explicação simples para tudo isso. A de que, subjacente a toda essa variedade, deve haver algo simples, regular, lógico que a explique. Algo como a geometria.